Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Caso você que esteja nos assistindo não me conheça, eu sou o pastor Misael, pastor auxiliar desta igreja e também obreiro responsável pela congregação na cidade de Petrolina, Pernambuco. Neste vídeo, nós estaremos a encerrar a sequência de estudos sobre família, baseados nos estudos bíblicos da revista Vida Cristã, no qual, pela iniciativa da nossa União Feminina, estivemos acompanhando por diversos irmãos aqui da nossa igreja. Hoje, o estudo tem como título Obediência na Família. É um estudo escrito pela Nilce Correia Pinto, educadora aposentada e membro da IEC de Sete Pontes, no Rio de Janeiro. A autora ela já vai lembrar no início do estudo um versículo bastante conhecido de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, e eu vou ler também parte do versículo 23, que diz assim: Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em não obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Algumas pessoas, ao ler esse versículo, às vezes têm uma interpretação errada de que nós não devemos nos sacrificar, mas ao ler toda a passagem, nós vamos ver que Samuel, um profeta enviado pelo Senhor para falar com o rei Saul, que estava tendo uma atitude de obstinação, estava sendo teimoso em desobedecer às ordens do Senhor. E depois de ser chamado a atenção de Samuel, ele ainda coloca a culpa no povo, ele não reconhece o seu erro e ainda persiste. Até o momento em que ele até diz assim: não, eu poupei esses animais que o Senhor disse que era para ter matado, enquanto fui saquear um povo que Deus tinha mandado, para oferecer sacrifícios. Nós sabemos que os sacrifícios aqui falados, eles são os sacrifícios de rituais. Naquele tempo, para obter perdão de pecados, como um rito do culto ao Senhor, havia os sacrifícios de animais. Então é isso que ele está falando aqui. E aí, a questão principal desse texto está em falar sobre a obediência, que necessita ser completa, que necessita ser simplesmente aquilo que o Senhor diz. Então nós vamos ver isso na ótica da família, pois como nós lemos aqui no estudo, a obediência é, portanto, a chave para que tudo em nossa vida vá bem. Obedecer não é uma ação fácil de realizar, mas certamente é a melhor para nós. A obediência tem de ser aprendida, executada e cumprida, fazendo com que a nossa vontade morra. E ela fala aqui uma seguinte palavra, que a obediência não é fácil. O porquê a obediência não é fácil para nós? Quando nós olhamos para uma lei como se fosse um prazer que estamos sendo privados, nós começamos a não ver que é um cuidado para nós, que está sendo uma privação para o nosso bem. E quando se diz a respeito de uma ordenança do Senhor para conosco, nós estamos nos esquecendo que é um gesto de amor desse bondoso Criador que fez a nós como criaturas para que vivêssemos felizes, para que não vivêssemos aprisionados ao pecado. Outra questão com que faz que a obediência seja algo difícil é quando ele vai relatar o seguinte: é algo que nós vemos o próprio Paulo de Tarso testemunhando lá em Romanos 7. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos aqui um relato em Romanos 7, onde ele tenta fazer aquilo que é certo, mas ele não consegue. E então ele até
se desespera e diz: que miserável homem que sou, quem pode me livrar disso? E aí ele começa a ter outra visão. No mesmo versículo, ele já vai responder a esse questionamento. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, no capítulo seguinte, em Romanos 8, ele começa a dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vemos na mensagem de Jesus Cristo de que todo homem é pecador. Nós às vezes conseguimos fazer algo de certo, mas mesmo que nós não queiramos, nós erramos. E aí ele mostra uma novidade de vida. Em vez de lutarmos com as nossas próprias forças, o próprio Deus enviou Jesus Cristo para morrer ali naquela cruz, perdoando toda a culpa dos nossos pecados. E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para habitar em todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Deus, agora numa nova vida, onde se vive na dependência do Espírito Santo, agora se torna livre da escravidão do pecado, para ser agora servo da obediência a Deus. Então, somente por meio dele, conseguimos para ele obedecer. E nós vamos ver agora os princípios que a Bíblia traz para cada personagem básico de uma família. E no final, nós vamos ver um princípio que está para todos que fazem parte da família e também é aquele que faz com que obedeçamos aos princípios anteriormente citados. Primeiro vamos ver as ordenanças da palavra para os maridos. Em Efésios 5, versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai. Amar é muito mais que um sentimento, que uma paixão ou um querer bem. O amor verdadeiro consiste no que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 4 a 8. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor, que não é um sentimento, mas está também em decisões, em atitudes, promove a alegria, prazer e só faz o bem. Logo, quem ama não maltrata. O marido que ama está em obediência ao Senhor. E a obediência é um dos resultados de se amar a Deus. Vejamos agora quais são as ordenanças para as esposas. Em Efésios 5:22 vai dizer: esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Essa é a nova versão transformadora. Em outras linguagens vão dizer outras palavras. A autora lembra que em outra versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, em vez de sujeite-se, tem obedecer. A Almeida, revista atualizada, vai dizer a palavra submissas. E o que isso quer dizer? Vamos lembrar que quando Deus criou a mulher, criou-a do próprio Adão, sendo carne da sua carne, ossos dos seus ossos, devendo ser amada por ele. E a mulher foi criada para ser a ajudadora do homem, para completá-lo e fazê-lo feliz. Quando a palavra de Deus manda que ela seja submissa a seu marido, é para que ela o respeite, considerando ele como o chefe do lar, como o homem da casa. Isso não significa
que a mulher deva perder a sua individualidade. A esposa é, pois, o complemento do marido. É válido lembrar que o homem e a mulher possuem o mesmo valor para Deus, sendo diferentes apenas em suas funções. Ambos possuem a mesma essência. Tanto o homem quanto a mulher são criaturas amadas por Deus. Porém, eles são diferentes, lógico. E eles possuem na família papéis diferentes. E por isso que se fala deles serem complementares. Existe o papel do homem e existe o papel da mulher na família. Vamos dar um exemplo. Um homem nunca vai poder gerar um bebê no seu ventre. É função biológica da mulher. Logo, o marido, como um instrumento de Deus, leva a provisão para o lar e também traz a segurança para a sua esposa e para o bebê. Cada um tem o seu papel na família. Cada um é importante. Porém, também é necessário que cada um saiba do seu papel e o esposo ame a mulher e a mulher sirva, seja a ajudadora do homem. Não há dúvidas de que, cumprindo e obedecendo às ordenanças do Senhor, marido e mulher serão muito felizes, pois a obediência é o melhor caminho para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a família. A palavra também vai dizer ordenanças que são para o homem e para a mulher, não simplesmente entre marido e mulher. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, nós vamos ver para os pais. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A ordenança do Senhor é de que os pais não estejam testando os filhos na ira. Brinquem com brincadeiras saudáveis. Quando for um momento de falar sério, se fala sério. Porém, não provocando-os à ira. E também de criá-los na disciplina e no ensino do Senhor, que está pautado na palavra de Deus. Agora vamos voltar para o terceiro personagem básico de uma família. O pai, a mãe e agora os filhos. Em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A Bíblia garante que o primeiro mandamento com promessa na vida dos filhos é honrar pai e mãe. Essa honra aos pais assegura vida longa sobre a terra. Nós vemos que tantas pessoas têm morrido precocemente porque têm desperdiçado todos os conselhos que os seus pais têm dado. Filhos obedientes são abençoados e geralmente se tornam em bons cônjuges. E como eu disse no início, ainda há uma ordenança que é para todos nós. E essa ordenança foi o próprio Jesus que disse, depois que um dos doutores da lei veio perguntar: qual é o principal dos mandamentos? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento com promessa. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o segredo de uma vida repleta de felicidade. A família que obedece a esses mandamentos dados pelo Senhor será muito abençoada e feliz. Deus deve ser amado acima de tudo e de todos. Quando damos ao Senhor o lugar que lhe é de direito em nosso lar, somos muito abençoados. O próprio Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a nossa prioridade é o reino de Deus e a sua justiça a partir do nosso lar, nós podemos crer que as demais coisas nos serão acrescentadas. E esse mandamento de amar o Senhor acima de tudo e de todos é também aquilo que nos faz com que obedeçamos às outras ordenanças. E em seguida, ele vai dizer que o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E é bem estranho se dizemos que amamos ao Senhor, mas em nossos lares nós odiamos alguém de nossa família. O apóstolo João disse em uma de suas cartas, em 1 João, capítulo 2, versículo 9:
Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O lar deve ser, portanto, um ambiente onde a mágoa e o ódio não criem raízes. O perdão é o melhor remédio para a cura dos ressentimentos na família, e ele deve ser praticado com o auxílio do Espírito Santo, pois muitas vezes, por conta de nosso orgulho, não conseguimos pedir nem oferecer perdão. Então, precisamos cada vez mais do Senhor, para que Ele nos diga de fora, porque às vezes o nosso próprio eu não quer ouvir a verdade, não quer ouvir que nós estamos errados, mas não há nada mais libertador que o perdão, que a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que a sua casa, que as nossas casas, seja de fato um ambiente onde o amor a Deus e ao próximo floresça a cada novo dia. Diante de tudo aquilo que nós vimos nesse estudo, é citado aqui o que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é simplesmente por saber o que é o certo que nós vamos fazer o que é o certo. Como nós vimos no testemunho do apóstolo Paulo no início, ele sabia o que era certo, ele queria fazer o certo, mas não conseguia. Nós conseguimos obedecer a essas ordenanças a Deus quando nós amamos a Ele. Quem sabe você já tentou fazer isso que nós acabamos de estudar e não conseguiu. Quem sabe às vezes é uma luta para você. Quem sabe você já se cansou de tentar obedecer a alguma ordenança do Senhor. Mas a palavra que temos a dizer é que, diante disso, não se afaste do Senhor, mas busque-o cada vez mais. Procure conhecer Ele, procure amá-lo. Quando nós vamos conhecendo a Deus, aí sim nós somos libertos. Quando nós começamos a saber, mesmo quando nós éramos pecadores, mesmo quando nós estávamos afastados de Deus, Ele nos amou primeiro. Quando nós sabemos que mesmo quando a nossa família não estava com o Senhor no centro, mas mesmo assim Ele se importa com a nossa família. Quando nós vamos conhecendo a esse Deus, conhecendo que Ele nos possibilita uma novidade de vida, um perdão de pecados, um perdão dos erros cometidos anteriormente, e até mesmo pode ter cometido hoje, nós vamos entendendo aquilo que Jesus também diz. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É somente quando conhecemos ao Senhor, quando começamos a desenvolver e aumentar esse amor por Ele. A obediência não vai ser um sacrifício, mas vai ser uma consequência, vai ser uma prova de amor. E que essa palavra possa estar transformando nossa visão diante da lei de Deus, diante desse Deus e diante do amor dele para conosco. E que nós possamos estar buscando Ele cada dia mais e mais. E o nosso amor por Ele aumentará à medida em que nós estamos diante dEle, vivemos juntamente com Ele na dependência do Espírito Santo. E Ele transformará. Não é nós que nos transformamos, mas Ele nos transforma à imagem do Seu Filho. Deus assim nos abençoe.